Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não tenho a mínima ideia da hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas o que importa é que vocês estão aqui. Meu nome é Carol Werneck, sou professora de biologia do cursinho e eu espero que vocês já me conheçam, né? Porque significa que vocês assistiram aquele vídeo lá que a gente colocou primeiro. Lá naquele primeiro vídeo, a gente conceituou, né, o fenômeno vida do ponto de vista biológico. A gente falou de todas as características que definem um ser vivo. Agora, nesse vídeo aqui, a gente vai tratar das relações que são estabelecidas entre os seres vivos e o lugar onde eles vivem. A ciência que estuda essas relações desenvolvidas entre os seres vivos e o meio ambiente, né, o meio em que eles vivem, é a ecologia. Ecologia, ela significa literalmente estudo da casa. E que casa é essa? Nosso planeta Terra. Planeta pode até ter a palavra plana meio entremeada ali, mas não tem absolutamente nada a ver com plano. O nosso planeta, ele tem aquela forminha lá redonda, tá ok? Não vamos falar sobre terraplanismo aqui, porque aqui a gente fala de ciência. Fechado? Então, o objetivo central desse vídeo é a gente falar sobre alguns conceitos da ecologia, que são aquelas palavras-chave, aquelas palavras que se repetem quase o tempo todo. Então, entender o que são esses conceitos, esses fundamentos da ecologia, vai ser primordial para a gente avançar nos nossos estudos, fechado? Então, preste atenção aí, aqui em cima, aqui do lado. Não sei, talvez eu mude durante esse vídeo. Vamos começar então pelo conceito de ecossistema, né? Que é o conceito famosão da ecologia. Todo mundo fala de ecossistema por aí. O ecossistema, ele é uma unidade em que a totalidade dos seres vivos ali existentes se relaciona com os fatores abióticos, ou seja, os fatores que não são vivos, né? E aí também vai existir um fluxo de energia e de matéria que vai criar diferentes níveis tróficos. Em suma, um ecossistema, ele é um ambiente em que componentes bióticos, os seres vivos, interagem com os componentes abióticos, onde há fluxo de energia e de matéria. Fechado? Então, duas características principais no ecossistema é que existe transferência de matéria e de energia entre os seres vivos e o meio abiótico, ou seja, entre o que é vivo e o que entre é morto. E esse fluxo de energia, ele é unidirecional. É uma energia que vem lá do Sol, que entra no ecossistema graças aos vegetais que fazem fotossíntese, e essa energia ela vai sendo transferida de ser vivo a ser vivo, mas ela não é totalmente transferida. Uma parte dela vai ser perdida para o meio sob a forma de calor. Já a matéria, ela tem um fluxo cíclico. Por quê? Ela está em constante reciclagem. Isso é explicado pelos ciclos biogeoquímicos que fazem o turnover desses elementos. Nossa, o que é isso? Eles reciclam a matéria que entra no ecossistema, ela vai sendo passada adiante pelos seres vivos até que ela seja degradada e, e tenha o seu retorno garantido para o meio não vivo. E aí, o que faz esse papel? Os ciclos biogeoquímicos, como o ciclo da água, o ciclo do carbono, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e assim por diante. Uma outra característica, né, do ecossistema é a sua composição, que é formada por níveis tróficos, que são níveis de nutrição. Os níveis tróficos são os produtores, que são os vegetais autotróficos, que são responsáveis por transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica que vai ser incorporada. E aí, graças a esses produtores, que os elementos ele adentram, né, no mundo dos vivos, dos seres vivos. E aí a gente vai ter os consumidores, que são os seres que já não são capazes de sintetizar a sua própria matéria orgânica, e aí por isso eles precisam captá-la do meio. E aí a gente tem consumidores primários, consumidores secundários, terciários,
Os consumidores primários, eles são os herbívoros, né? Porque alguém tem que comer aqueles vegetais que produzem as suas próprias substâncias orgânicas para poder introduzir essa matéria nas cadeias e teias alimentares. E aí a gente tem os decompositores. Os decompositores, eles são os caras. Por quê? Lembra quando eu falei anteriormente dos ciclos biogeoquímicos, da reciclagem dos nutrientes, essa constante reciclagem? Os decompositores, eles são os responsáveis por isso, porque eles decompõem a matéria orgânica, a matéria morta, aquela carcaça de bicho que está caída lá no meio da floresta, eles decompõem e devolvem os elementos para a natureza. E aí esses elementos eles retornam para a natureza e podem entrar num novo ciclo, né? Tá, então o que é uma população biológica? Uma população biológica é o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem no mesmo espaço e ao mesmo tempo. Indivíduos da mesma espécie são aqueles que, em condições naturais, eles são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, a gente tem uma população de abelhas, como exemplificado na foto que eu coloquei. A gente tem uma população de seres humanos, porque são seres da mesma espécie. Ao longo do tempo, essas espécies elas evoluem e se adaptam ao meio em que vivem. Em cenários de desequilíbrio, que geralmente são causados pelas ações humanas, essas populações elas podem entrar em declínio e entrar em extinção. A ciência que estuda a dinâmica das populações é chamada de demografia. E eu tenho certeza que vocês vão ver isso em geografia com a maravilhosa da Juliane. Beijo, Ju! A coexistência de diferentes populações numa mesma área geográfica e ao mesmo tempo vai definir uma comunidade biológica. Quer exemplo melhor do que o reino de Mufasa? Onde a gente tem leão, a gente tem zebra, a gente tem elefante, ou seja, a gente tem diferentes populações biológicas que coabitam uma mesma área geográfica ao mesmo tempo. Tá aí um exemplo de comunidade biológica. Dá pra ver que eu sou obcecada com leão, né? E aí, para explicar o conceito de habitat, nada mais justo do que colocar leoas em seu habitat natural, que é a savana africana. Então, o ambiente, né, o espaço físico que é ocupado por uma espécie dentro da comunidade biológica, ele é chamado de habitat. E as espécies, elas são adaptadas a eles. Olha aí a evolução unificando a biologia, né? Isso aí é um assunto para uma outra aula. O surgimento dos animais selvagens em áreas que são consideradas urbanas é uma consequência da degradação do habitat deles, né? Por causa da nossa ação, da ação antrópica. Então, um espaço físico que é ocupado por uma determinada espécie dentro da comunidade biológica é o habitat. O conjunto de hábitos e interações que são estabelecidos entre uma espécie e o meio ambiente é chamado de nicho ecológico. A gente pode também chamar o nicho ecológico de modo de vida e caracteriza a posição funcional das espécies dentro de um ecossistema. O que isso significa? São seus hábitos. O que ele come, como ele dorme, aonde ele dorme, como ele se prepara para caçar. As espécies que ocupam o mesmo habitat, elas não possuem o mesmo nicho ecológico, porque o nicho ecológico ele é específico de cada espécie. O que pode rolar é uma sobreposição de nichos, né, por diferentes espécies que têm ações, comportamentos bem parecidos, mas nunca são iguais. O resultado dessa sobreposição de nichos, né, desses nichos ecológicos semelhantes, não iguais, é uma competição interespecífica, né, entre as espécies por recursos que são oferecidos pelo meio ambiente, como alimento, espaço para sim tocar, luz, etc. Essa bonitinha aí na foto é assim. Essa bonitinha aí na foto é chamada de víbora da areia. E aí ela tem um comportamento bem legal de se enterrar nas areias do deserto para se proteger
ou esperar por presas. E esse comportamento de se enterrar na areia e esperar por presas ou para se proteger de predadores faz parte do nicho ecológico dessa espécie. A cadeia alimentar, ela é um modelo didático. Ela é importante para a gente demonstrar o local que cada espécie ocupa, né? Qual é o seu nível trófico nessa brincadeira toda. E também é importante para a gente demonstrar como acontece a transferência tanto de matéria quanto de energia ao longo dos níveis tróficos do ecossistema. Como a gente já falou antes, o fluxo de energia ele é unidirecional, ele só tem uma direção. Essa energia, ela adentra na cadeia alimentar através dos seres fotossintetizantes, né? A luz solar, ela vai ser captada pelos vegetais e incorporada nas biomoléculas que vão ser sintetizadas durante o processo de fotossíntese ou de quimiossíntese. Em seguida, uma parte dessa energia vai ser transferida para um outro nível trófico. O produtor aí no nosso exemplo de cadeia alimentar, né, é um ser fotossintetizante, que a gente também chama de autótrofo, porque eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Eles são capazes de realizar a produção de matéria orgânica a partir de substâncias inorgânicas que eles encontram no meio. E aí a gente tem os consumidores que não são capazes de produzir sua própria matéria orgânica através de elementos, né, do meio ambiente. E aí, por isso, eles precisam se alimentar dos produtores ou de outros consumidores, conforme a posição deles na cadeia, na teia alimentar que a gente vai falar mais adiante. E aí a gente tem os decompositores, né? Os decompositores vão receber matéria orgânica de todos os níveis tróficos, porque todos os níveis tróficos morrem, né? Se transformam em matéria morta. E aí eles degradam essa matéria, transformando a matéria orgânica em resíduos inorgânicos. E aí esses resíduos eles vão ser devolvidos para o meio ambiente. Essa é a reciclagem dos elementos que eu falei para vocês lá na frente, quando eu falei um pouco assim dos ciclos biogeoquímicos. Vocês querem saber como acontece na realidade? Na realidade, no ecossistema, os níveis tróficos, eles compõem uma teia alimentar. Na realidade, um ecossistema ele possui inúmeras cadeias alimentares, adotando uma estrutura de teia alimentar. Numa teia alimentar, há espécies que podem ser consumidoras primárias e consumidoras secundárias, ao mesmo tempo que também podem ser consumidoras terciárias. Por quê? Porque as muitas cadeias alimentares que compõem um ecossistema, elas acabam se sobrepondo. E aí a gente tem uma variedade, né, de seres vivos que podem ocupar diferentes posições dependendo da cadeia que a gente olha, porque são muitas cadeias alimentares que se sobrepõem, formando uma grande teia alimentar dentro do ecossistema. Como eu falei que ecologia é o estudo das interações que acontecem entre os seres vivos e o meio ambiente, né, o meio que eles vivem, eu tenho que falar das interações ecológicas que acontecem, né, entre os seres vivos também. E a gente tem dois tipos de relações, de interações ecológicas que podem rolar ali. A gente tem as relações intraespecíficas, que são relações que se desenvolvem dentro de uma população, ou seja, entre organismos de uma mesma espécie. E aí, como exemplo, eu coloquei a sociedade, que é a cooperação entre indivíduos de uma mesma espécie, na qual eles são independentes fisicamente uns dos outros. E aí eles podem desenvolver diferentes funções dentro dessa relação. Um exemplo disso é o formigueiro. E aí a gente tem as relações interespecíficas, que são relações que são desenvolvidas, né, a nível de comunidade entre indivíduos de espécies diferentes. E aí, como exemplo, eu coloquei a herbivoria, que são animais herbívoros que se alimentam de partes vivas das plantas, né? E aí é dessa forma que a matéria orgânica
ela que é produzida durante a fotossíntese, ela adentra na teia alimentar. Não se esqueçam disso, que é importante. As interações ecológicas, elas podem ser interações positivas ou interações negativas. Quando eu digo que são relações positivas, meus fones. Quando eu digo que elas são relações positivas, a gente chama também de relações harmônicas, que é um tipo de relação em que não há nenhum dano ou prejuízo para quem participa dessa relação. Ela pode ser entre indivíduos da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes. Um exemplo de uma relação harmônica é uma relação de protocooperação, que é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes que é benéfica para ambos. Quando a gente fala de relações negativas, né, ou de relações desarmônicas, a gente está falando de um tipo de relação que pode ser intra ou interespecífico, mas que causa algum tipo de dano ou prejuízo para uma das espécies envolvidas nessa relação. Um exemplo é a competição intraespecífica, que acontece entre organismos da mesma espécie que competem por recursos do meio ambiente. Um exemplo são as plantas da mesma espécie que crescem próximas umas das outras, né? E aí elas competem por espaço, por água, por luz solar, pelos sais minerais que estão disponíveis no solo. Nenhuma comunidade ela é permanente. As condições ambientais elas estão sujeitas a variações que podem acontecer ao longo do tempo. E aí essas variações ela afeta as populações biológicas que compõem essa comunidade. E aí a gente entra nesse assunto chamado de sucessão ecológica. A sucessão ecológica, que parece um trava-língua, sucessão ecológica, é um processo que é gradual, né, de colonização do meio ambiente. O estabelecimento de uma comunidade, ele se inicia com a chegada de espécies que são chamadas de espécies pioneiras. Essas espécies elas são responsáveis pela transformação das condições do meio para possibilitar o estabelecimento de novas espécies. É basicamente uma preparação do terreno, porque elas ajudam a diminuir a variação da temperatura do solo, aumentam a quantidade de nutrientes presentes ali no solo e aumentam a capacidade do solo de reter água. Após a chegada dessas espécies, né, pioneiras e com o estabelecimento de novas espécies, o ecossistema ele se torna o quê? Mais complexo. Após, né, a chegada dessas espécies pioneiras e com o estabelecimento de novas espécies, o ecossistema ele se torna mais complexo. Como vocês podem ver aí, a gente tem líquens colonizando uma rocha, e esses líquens, né, que é uma simbiose de algas e fungos, esses líquens eles possibilitam a chegada de novas espécies, eles preparam o terreno para que gramíneas comecem a crescer, plantas de pequeno porte, animais cheguem, e aí, com o passar do tempo, porque eu disse anteriormente que era uma mudança gradual, a gente tem aí a transformação, o estabelecimento de uma comunidade mais complexa, mais desenvolvida, né, como, por exemplo, uma floresta. Com o estabelecimento de novas espécies, o ecossistema ele se torna mais complexo, aumenta a complexidade das interações entre os seres vivos e aumenta também a homeostase ambiental. O que é a homeostase? É o equilíbrio, é a capacidade do ambiente se manter estável, mesmo enfrentando variações ambientais. É a estabilidade, é o equilíbrio daquele meio ambiente. Então, agora a gente tem aí uma seleção de características de uma sucessão ecológica. A gente vai ter o aumento da biodiversidade, a gente vai ter o aumento do número de espécies, né? E uma consequente superação da predominância de seres autotróficos
porque a complexidade aumenta e mais seres vivos compõem esse ecossistema. A gente também vai ter um aumento da complexidade da teia alimentar, porque o aumento da biodiversidade vai gerar novos nichos ecológicos. E aí, como consequência disso, a gente tem um aumento da biomassa, que é a totalidade, né, da massa de seres vivos de um nível trófico ou também de todo o ecossistema. E a gente vai ter uma diminuição da produtividade líquida. O que isso significa? Que toda a matéria orgânica produzida, ela vai ser consumida. Aquela comunidade ali, aquele ecossistema, ele se sustenta energeticamente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula de conceitos, né, de fundamentos da ecologia. É uma aula mais curtinha, porque o foco dela é conhecer essas palavras que aparecem o tempo todo quando a gente está estudando ecologia. E aí, conforme a gente for se aprofundando, vocês não vão sentir tanta dificuldade, porque eu tenho certeza que vocês vão assistir essa aula, vão estudar e vão entender tudo direitinho. Caso não entendam, podem me procurar por aí, pelas redes sociais, pelos grupos do WhatsApp, do coletivo, que a gente responde. A gente se vê na monitoria ou em qualquer outro momento. Se cuidem, que esse vírus continua por aí e a gente precisa se manter firmes e fortes e vivos. Um beijo para todo mundo. Até a próxima!